Jornada do Revestir na Casa, a minha plataforma de revestimentos e conteúdo aí sobre o tema no Brasil, também da Escola do Acabamento. E sou embaixadora da Eucatex há muitos anos, uma marca que eu amo de paixão. E tô aqui na Revestir apresentando um pod pra eles e eu tô super animada. E tô com uma convidada muito especial, que é a Silvana, minha amiga, Silvana Moura. Queria que vocês apresentassem um pouquinho e a gente vai falar de um tema muito importante hoje, que pra mim também era um mito. Tudo bem, Sil? Tudo bem. Oi, gente. Obrigada, Eucatex, pelo convite. Tô super honrada. Meu nome é Silvana Moura, estou à frente do escritório Silvana Moura Interiores há alguns anos. E eu tô super feliz de estar aqui com vocês. Ah, que legal. A Sil, gente, eu chamo ela de Sil porque a Sil também é minha amiga. Quando eu falei, eu tava pensando nos convidados, eu falei, nossa, como vamos amar conhecer a Silvana, que eu admiro muito ela. Você você é formada em design de interiores, Isso. né? Faz muito tempo, como que... Tem alguns anos, tem acho uns 7 anos que eu sou formada, vim de uma outra área e num determinado momento da minha vida, que é bem artística, que eu legal. fui pro designer de interiores também. E uma coisa interessante é que a Sil, ela tem de mercado de luxo, de alto padrão. E aí, vou contar bastidores pra vocês, que eu adoro contar as fofocas por trás. Aí o Eucatex me convidou pra ser host, aí eu falei assim, tá, quem eu vou convidar? A primeira pessoa que veio na cabeça, que é minha amiga pessoal, foi a Sil. Eu falei, mas a Silvana, olha isso, gente, é do mercado de luxo. Olha, amiga, pra mim também era um mito. Porque se é mercado de luxo, eu queria que ela falasse de laminado, vinílico, de produtos mais acessíveis. E aí eu fui conversar com ela, e aí começou uma conversa interessante. Falei, nossa, vai ser muito interessante trazer essa pauta pro podcast. Mas é um mito, Lilian, para todo mundo. Todo mundo acha que o mercado de luxo está agregado só no valor do produto, né? E não numa composição geral do projeto no todo. Então, eu super uso. E quando ela me convidou, eu falei, gente, eu uso laminado, eu uso isso. Vinílico, todos os tipos de MDF. Conversei sobre algumas aplicações com você. E aí eu falei, olha que interessante, porque a gente imagina, tá bom, vamos fazer um projeto de alto padrão e o cliente só vai colocar piso de madeira, porque o piso de madeira é muito associado a projeto de alto padrão. Só que aí tem uma questão que vem muito do que eu faço, que eu tenho a escola de acabamento, que eu falo muito de especificação técnica, né, Silky? Além dessa questão do preço do produto, tem uma questão de necessidade de projeto, necessidade técnica. Exatamente. Nem sempre a gente vai optar por um produto por necessariamente ser uma madeira natural, mas às vezes eu demando de uma obra que vai precisar ser entregue rápido, e a gente tem essa vantagem com os vinílicos, com os laminados, que a gente consegue essa aplicação de forma bem mais rápida. Então, a gente consegue aplicar os produtos nessa estratégia também. Porque, um exemplo, gente, o laminado, eu lembro que eu tinha um escritório que eu queria uma reforma rápida. E aí, era um escritório alugado, que é uma realidade dos projetos corporativos. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou colocar um vinílico, o vinílico tem que nivelar tudo, nanana. E eu falei, vou no laminado. E aí eu lembro que a gente instalou e a gente já podia, no mesmo dia eu já me mudei. Então, tem essa questão da agilidade com custo-benefício também para a obra. Exatamente. Né? Além do custo-benefício, os laminados têm uma tecnologia hoje, as impressões, assim, tem a Eucatex aí para vocês verem. É incrível, aqui, gente. É referência Exatamente, no Brasil, é referência. Mundo. Então, entrega qualidade, estética e agilidade. É uma coisa que eu prezo muito. Às vezes, a grande maioria dos meus clientes, eu tenho essa entrega rápida. Eu tenho até um nicho de cliente, por exemplo, que são jogadores de futebol. Eles mudam de time. Legal, como que é atender um jogador de futebol? É isso. Interessante isso. Pois é, eles mudam muito de time, né? Mudam muito de cidade. Então, quando eles mudam para a cidade que eles vão jogar, para o país que eles vão jogar, então o meu principal foco é ter agilidade na entrega desse projeto. Porque eles precisam se mudar logo, precisam instaurar as famílias. Então, eu uso como estratégia muitos laminados para ter essa rapidez na obra e entregar qualidade também. Olha que interessante. E aí, além de tudo, tem a questão do conforto térmico também. Isso. E é interessante que você fala assim, é piso laminado. Piso laminado são lâminas de madeira. Exato. Então não deixa de ser um piso de madeira, Exatamente. mas com essa versatilidade e com esse custo-benefício. E eu achei interessante você falando que eles mudam. Eu tava até entrevistando uma outra pessoa
que é interessante entender as histórias das pessoas, né? Exato. E isso nunca tinha parado pra pensar. Jogador muda muito. Exatamente. E assim, o foco do projeto vai ser sempre agilidade para poder entregar. Então, como estratégia, o laminado está sempre nos meus projetos, misturado ali, claro, com as minhas paixões, que são as pedras brasileiras. Muita brasilidade também. Exatamente. Os elementos naturais que eu gosto de trazer para os meus projetos. Então, essa mescla, a gente consegue fazer uma entrega de um projeto de qualidade e de alto padrão. Olha que legal. Você falou da brasilidade. Esse ano a Eucatex trouxe esse tema, né, para todos os lançamentos da essência brasileira. Já dei uma olhada, tá linda. Já fui lá dar uma olhada no stand. Tá já. Maravilhoso, né? Lindo. E você trazer e usar os materiais do Brasil, os fabricantes do Brasil, para conseguir trazer essa diversidade cultural na especificação e valorizar o que é nosso, né? Acho que isso é. E assim, eu acho que a gente nunca. A gente tá numa fase que a gente nunca foi tão valorizado fora do Brasil. Eu tenho bastante obras fora do Brasil e às vezes eles querem exatamente isso. Eu tenho um último cliente que eu fiz, eu levei tudo. Olha, foi tudo do Brasil. Isso. MDF, pedras, isso Europa, América Latina. Então, hoje, a gente exporta, a gente quer ir para fora. Eles querem os nossos. Esse foi a obra, na verdade. Esse especificamente que eu tô falando é do Uruguai, mas assim, teve Europa e tudo. Então, eles querem essa brasilidade lá também. E aí ele comprou tudo do Brasil, mobiliário. Tudo. A gente fez todo o projeto aqui e tudo foi do Brasil. Desde marcenaria, revestimentos, eletros, a gente leva eletros também. Toda a parte de cortina, a gente é muito rico aqui, gente. Os nossos tecidos são os melhores do mundo, eu falo. Linho, enfim. Foi feito tudo aqui, a gente mandou tudo pro país. Geralmente acontece isso. Que por muito tempo a gente tinha muito essa questão de ter como referência o design italiano. O design Exatamente. Da Europa como um todo. E ver hoje um cliente com potencial, porque assim, potencial financeiro, que a gente vê assim, às vezes, será que o cliente não quis porque no Brasil, gente, o Brasil, ele é isso, referência em design, exatamente, referência em matérias-primas. E ver um cliente de alto padrão que poderia comprar um sofá de qualquer lugar do mundo, eu quero... Vou comprar aqui. E o que você sentiu, assim, nessa diferença nas escolhas? Ele definiu, eu quero tudo daqui, assim, Então, no primeiro momento, o cliente, ele pensa na estética, né? Nosso trabalho como designer, arquiteto, é guiar os olhos deles e explicar. É um papel importante pra gente também. Até quando eu falo de laminados, MDFs, a gente explica, né? O que são esses produtos para eles poderem ter segurança para poder fazer essa aplicação e entenderem que a gente está entregando um bom produto para eles. Mas no segundo momento, quando a gente mostra o nosso mobiliário, as nossas pedras, os nossos MDFs, eles ficam apaixonados, porque a gente entrega qualidade e beleza, né? Nosso Brasil é riquíssimo nisso. Nossa! E você falou de MDF, a Eucatex, tem um MDF que... da linha Poro Supermate, que tem um acabamento. Olhei. Você viu lá? Dei uma olhada, o acabamento matezinho, tem... E os veios, você consegue ver ali esses veios com toda a facilidade, durabilidade de um MDF. E tem mais brasilidade do que essa experiência tátil que a gente tem, de sentir textura, é muito gostoso. E quando você fala dessa questão do cliente querer coisas do Brasil, eu acho isso muito legal. E até esses dias conversando com umas amigas, a gente tava falando disso, que o brasileiro em si é uma mistura do mundo. Exato. Porque quando a gente viaja para outros países, a galera é muito ali, né? Tô na Espanha, a gente meio que entende tudo do jeito brasileiro, né? Entende tudo, tem várias referências e quer fazer tudo. Tudo. E isso deixa os projetos muito ricos, né? Porque a gente tem essa base ali de querer entender o cliente e fazer o que faz sentido dele. Gente, eu sou uma verdadeira defensora dos nossos materiais aqui. Então, eu sou a primeira, mesmo quando eu tô com um cliente, que eles não são brasileiros e são apaixonados pelos nossos mobiliários, pelos nossos produtos, nossas pedras. Eu sou a primeira. Eu coloco sempre isso. Eu sempre mostro para eles, eu tenho esse cuidado de mostrar tudo que a gente tem aqui. E uma dúvida, assim, quando você vai começar um projeto, como que é o seu processo criativo? Como que você começa?
O processo criativo, eu acho que, assim, começa de entender a necessidade de cada cliente. Assim como eu exemplifiquei o jogador de futebol, que a gente entende a agilidade ali no projeto. Em cima desse briefing, a gente monta a estratégia para começar a projetar, né? No primeiro momento, a gente sente, entende a necessidade, para daí a gente começar a mapear ali para onde a gente começa, cada fase do projeto. Mas é isso. Depois dessa pesquisa, a gente vai para a parte que eu falo que é gostosa, né? Colocar a criatividade. E uma coisa que ajuda muito nessa questão da criatividade é ter repertório e visitar feiras, como a Revestir. Importantíssimo, eu sempre falo, gente. Nossa! Aqui é o local que a gente vai ver tudo que está acontecendo, não dá para um profissional não vir para cá e não entender o que está acontecendo, porque a Revestir, ela vai nortear todo o nosso projeto no ano inteiro depois, né? E até para entender também, por exemplo, você tem, né, você atende mercado de luxo, os famosos também, e entender de fato os materiais, porque quando você vem numa feira, que eu vejo que tem gente que não gosta de vir pra feira, eu acho isso uma loucura. É importantíssimo vir, você gente. Tem que, investimento em você tem que saber o que tá acontecendo. Exato. E quanto mais você sabe, mais você tem criatividade, porque criatividade é algo difícil, né? Exatamente. E a criatividade, ela tem que estar aliada à parte técnica, né? Não tem como. Você tem que entender como é aplicado cada material, como ele se comporta, como no dia a dia ele vai atender esse cliente, né? Essa é a parte mais importante. Então, tá na feira, entender o material é o primeiro passo do projeto, né? É estudar. Eu vejo que tem que estudar, tem que entender. Eu vim pra feira, eu trabalho muito na feira, mas ontem eu falei, não, vou pegar agora pra visitar. E foi muito engraçado. Que eu falei, gente, tô aqui na Ecotex, não vim pra visitar. Meu Deus, olha essa textura, essa cor nova, que legal. Lindo. E ver eu vi vários materiais coloridos lá fora, de outros segmentos de produtos ótimo também. esse olhar. E entender o que tem de novo, o que não é legal, vi muita coisa feia também. É importantíssimo isso. A gente ter esse olhar também crítico, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente já tem a risca lá do caderninho, ó. Esses aqui eu não uso, mas aí a gente faz os ticketzinhos, tica lá todos os materiais que a gente amou, falando. Eu, por exemplo, quando eu olho na feira, inclusive no stand aqui da Eucatex, eu já olhei, eu falei... que você mais gostou aqui, né? Eu já tenho alguma coisa ali que eu quero já em projeto. Estou fazendo um projeto aí, ele é comercial, em conjunto até Você faz também? Faço, sim. A gente está fazendo agora em conjunto até com uma amiga, a gente se formou junto e a gente, às vezes, pega muito projeto junto, que é um comercial, que é para o grupo H2, né? O H2Bet aí tá no futebol, enfim. E eu já estava dando uma olhada. A gente está projetando uma parte de prédio inteiro, já olhei, falei, isso aqui funciona, já quero levar pra lá. E legal, falando de projeto comercial, porque eu vejo a galera que faz muito residencial. Sim. Que é outro universo, né? Então, Alphaville eu gosto, porque é muito mais rápido, eu acho, o processo, não criativo, mas a relação com o cliente, que ele tem prazo de entrega, que ele tem, né, quanto mais você demora pra fazer, impacta no faturamento dele. Esse projeto, assim? Esse projeto, por exemplo, a gente tem essa questão, porque eles precisam começar a operação, né? Porque já tá girando, eles compraram, pagaram aluguel, então a gente ainda tem que lidar com esse processo, porque a empresa tem um financeiro, uma administração, e a empresa precisa andar. Então a gente tem que andar com o processo criativo alinhado a isso com o cliente também. É tudo mais rápido. É tudo mais rápido. Porque o residencial, o cliente tá lá, a vida pra resolver, às vezes, né? Então, às vezes o cliente é um pouquinho mais ansioso. Eu lembro que você comentou uma vez que estava com uma cliente grávida, que aí são outras questões também. Ai, gente, eu falo que as minhas clientes grávidas é assim, eles sempre chegam pra mim já quase no 7º mês, pra poder projetar. Tipo, bem tranquilinho, graças a Deus. Exatamente. A minha última, assim, eu fiz uma reunião, ela não mostrava a barriguinha ainda, né? E aí eu falei, eu tô tranquila de tempo, ela deve estar ali no máximo 3, 4 meses, e aí ela falou pra mim, eu tô indo pro 8º. Uma obra bem tranquila. Super. No final de ano. Meu Deus, que os prazos são malucos. Aí o que aconteceu? O lindo vinílico, os laminados, aí entrou a questão de agilidade. Aconteceu de eu ter essa gravidinha, né? E descobri que ela tava com 7 para 8 meses. Então, nossa, assim, foi um projeto express. Eu lembro que eu falei obra com ele... com emoção ou sem emoção? Com muita emoção. Com muita emoção. Muita emoção. Esposa de jogador.
Mas aí, eu fiz isso, eu lembro que eu peguei a minha equipe, a gente passou um final de semana, segunda eu apresentei. Mas assim, como estratégia, a gente entrou com os laminados, fez a gente entregou um projeto que a gente teria um tempo muito maior, mas assim, em menos de, acho que 20 dias a gente fez esse projeto. E aí a gente entrou com a MDF, que eu também gosto muito. Os laminados e tudo mais. Laminados, e a gente conseguiu entregar a obra com maior agilidade. Né? De ouvir o cliente, Exato. entender a necessidade, que eu vejo que a gente às vezes não escuta a necessidade do cliente. Exato. E só vai achando o que fazer e no que a gente acha que tem que fazer, na verdade. No fim, a gente entrega a estética e a necessidade do cliente ali, do jeito que eles querem. Silvana, passou muito rápido. Passou, chegou ao fim do nosso pod. É verdade. Passou muito rápido. Eu queria que você deixasse uma mensagem. O que você acha que a gente tem que fazer para desmistificar esses mitos mesmo de projeto de luxo só pode usar produto caro? Ou gente, só usa um produto caro? Não, imagina. Material assim, caro. É uma coisa que a gente precisa derrubar. Eu acho que o principal foco é entender a necessidade do cliente, né? Entendendo a necessidade do cliente, a gente vai saber elaborar um projeto que, no fim, tenha a qualidade estética que a gente precisa. A minha dica vai ser sempre assim, que explorem. Explorem a criatividade, conheçam os materiais, conheçam como eles se comportam. Não tenham medo de arriscar as misturas, sabe? Um padrão de MDF, um laminado com uma pedra natural, com um tecido de mais qualidade, como linho, trazer muito verde. Então, no final, no conjunto da obra, a gente vai entregar um projeto luxuoso e não necessariamente tem que ter preço naquele valor do que a gente colocou. Porque qualidade não tem a ver com preço. Nossa, amei. Sil, muito obrigada mesmo. Imagina, eu amei, gostoso. gente. Eu amei, obrigada. Deixa sua roupa pra galera te conhecer. Claro. O seu trabalho no Instagram é muito bonito. Sério. Gente, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é Silvana Moura Interiores. Eu tô lá no Instagram, tenho compartilhado um pouquinho da minha vida, um pouquinho dos meus projetos, e eu vou amar ter vocês lá comigo. E obrigada, Lili Eucatex. Eu amei estar aqui. Vocês também sigam Revestir na Casa, que é o meu Instagram. Lá tem muito conteúdo de especificação técnica. A gente fala de várias coisas por lá. Vou adorar ter vocês lá com a gente. Um grande abraço. Obrigada, Eucatex. Um abraço pra vocês todos. Obrigada, Eucatex.